Olá, seja muito bem-vindo ao Observações. A partir de hoje, o nosso programa volta a ser inédito aqui na TVI, trazendo para você análises diferentes sobre novos pontos de vista e, claro, trazendo sempre assuntos da atualidade. E no programa de estreia da nova temporada, nós vamos falar sobre a cidade Ozanam, essa importante instituição que há quase 60 anos cuida dos idosos aqui de Pará de Minas. Tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos o espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Praminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. 3 grandes motivos para você também escolher o Number One. 1. O inglês Number One me permitiu evoluir na minha carreira. Graças a ele, hoje, eu canto e componho em inglês. 2. Graças ao meu inglês Number One, eu pude viajar para países onde a língua principal não é o inglês, como Alemanha e Suíça. E mesmo assim, me comunicar com o pessoal do mundo inteiro. O terceiro motivo é estudo. Óbvio, né? No meu caso, eu pude estudar teatro na Inglaterra porque o meu inglês é Number One. Você também deve escolher o método Number One de ensino. Adeus tradução. Olá, fluência! Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Chuva e esgoto, cada um no seu lugar. Quando a água da chuva é direcionada para a rede coletora de esgoto, dimensionada para receber o esgoto doméstico, ocorre um aumento no volume e as consequências são extravasamentos em ruas e imóveis. Essa prática, proibida por lei, prejudica o sistema de esgotamento sanitário e causa transtornos à população. Se esse for o seu caso, regularize a situação. Águas de Pará de Minas. Mais qualidade de vida para você.
Como você imagina o seu filho no futuro? Ajudando o próximo, estudando em uma universidade renomada ou descobrindo o mundo? Você pode dar o primeiro passo para tudo isso hoje. Colégio Losango, há 15 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Colégio Losango, Praça Simão da Cunha, 65, Centro, 3236-4444. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Há quase 6 décadas, a cidade de Ozanam presta um importante serviço em Pará de Minas, sendo lar de 50 idosos atualmente aqui na cidade. E para manter essa instituição ativa, funcionando e, claro, mantendo seus serviços sempre em funcionalidade aqui no nosso município, é um desafio enorme. Todos os dias são muitos gastos, seja com alimentação, seja com higiene, entre outros fatores também. Então, para entender quais são os desafios de se manter a cidade de Ozanam hoje em dia, a gente hoje vai falar sobre essa importante instituição. E por isso nós vamos dividir observações hoje em 2 partes. Aqui comigo agora a Mariana, ela que é nutricionista e também coordenadora administrativa da cidade de Ozanam, vai conversar com a gente durante 2 blocos e no terceiro a gente recebe também a psicóloga da instituição. Bom, Mariana, obrigada pela sua presença aqui no Observações e para falar, claro, dessa importante instituição, como eu disse aí, são quase 6 décadas ininterruptas, né? Sendo aí o lar de diversos idosos que já passaram e que ainda permanecem por lá, né? Isso, nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho da cidade de Ozanam, né? Trazer esse conhecimento à sociedade de uma instituição que precisa tanto da população para a sua sobrevivência. Agora, eu começo o nosso programa então te perguntando o seguinte, como que começou, né? Como que iniciou a história da cidade de Ozanam aqui no município? Sim, a cidade de Ozanam aqui em Pará de Minas, ela foi fundada em 1967. A cidade de Ozanam ela é uma organização civil, uma filantropia, vinculada à Sociedade São Vicente de Paulo, né? A Sociedade São Vicente de Paulo ela foi criada por Frederico Ozanam, um intelectual, ativista católico, que dedicou a sua vida à caridade, né? E ele trouxe muitos ensinamentos, muitos fundamentos baseados na ética, no respeito ao próximo e no tratar mesmo, na convivência com todas as diferenças. Bom, e ao longo desse tempo todo, a cidade de Ozanam, ela sempre foi uma instituição muito respeitada, né? Muito por conta também do trabalho que é desenvolvido desde aquele tempo, né? Sim, o que faz, né, da instituição essa sobrevivência, essa referência, são esses fatores pautados nos fundamentos de Frederico Ozanam. Acredito também com uma diretoria, uma gestão visionária, presente, né, e um trabalho de equipe. Agora, hoje, quantos idosos, né, são atendidos aí, o número exato de idosos atendidos e qual que é a capacidade hoje de atendimento de vocês? Sim, nós temos 50 idosos residentes na nossa instituição, é a nossa capacidade máxima. No passado já teve mais moradores, mas hoje em dia, até por questão de fiscalização, por questão de sustentabilidade, a gente mantém esses 50 idosos. Para a gente entender um pouquinho, mesmo que eu tenha uma estrutura física para manter, aumentar esse número de idosos, a gente tem a questão do número de mão de obra necessário para fazer todo o trabalho, né? E um aumento de mão de obra, você tem um aumento de custo muito alto e que é insustentável realmente. Então hoje é preconizado pela Sociedade São Vicente de Paulo a capacidade máxima de 50 idosos. Mariana, explica pra gente como que é os critérios justamente para quando tem, né, algum tipo de vaga disponível, para que aqueles idosos que estão na fila de espera possam aí ocupar uma vaga na cidade de Ozanam. Sim, os principais critérios que a gente tem para a entrada do idoso dentro da instituição é ele ter a idade, né, acima de 60 anos,
questão de vontade também. A vontade do idoso. Nenhum idoso é colocado lá sem que ele demonstre essa vontade de estar lá. Ou seja, a força, né, compulsoriamente. Exatamente. É muito importante que se faça a inscrição com a gente. Então, a inscrição é feita por ligação mesmo, na portaria da instituição. São feitas algumas perguntas, ali faz o processo de inscrição e a partir daí a gente gera as sindicâncias. O que seria isso? Seria uma visita na casa do idoso com a equipe profissional e aí tem um questionário, né, que vai ser aplicado, vai ser analisado para que ele possa fazer parte da instituição, entrar para a instituição. Mas isso só quando a gente tem vaga disponível mesmo. Agora, Mariana, por falar em atendimento, hoje quais são os serviços prestados dentro da cidade de Ozanam? Porque quando a gente fala em cidade de Ozanam, as pessoas entendem que é somente um asilo dos idosos, não é assim. Lá dentro tem toda uma equipe multidisciplinar. Quem teve a oportunidade de já ir na cidade de Ozanam, visitar, sabe como que é. Mas tem muita gente que ainda não foi lá, né? Então, como que essa equipe hoje atua dentro da cidade de Ozanam? Sim. É até muito bom a gente falar sobre isso e depois eu vou puxar um pouquinho para os empresários da cidade também. Mas atualmente a cidade de Ozanam, ela está com 7 projetos em andamento. Esses 7 projetos vêm de recursos do FUMID, o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, em parceria com o COMID, que é o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Essas verbas, elas são de cunho social e não para custeio. E através dessas verbas, que é um processo extremamente sério, né, onde se abre um edital, a gente escreve um projeto dentro dos protocolos, a gente apresenta isso para a comissão vai aprovar ou não essa verba e depois tem toda uma prestação de contas do que está sendo executado. Então, é um processo e um projeto muito sério, né? E uma questão muito importante que hoje esses recursos que estão no Fundo Municipal do Idoso, eles vêm de aporte financeiro da Vale através da doação incentivada do imposto de renda, né? E são projetos que precisam ser mantidos, que trazem resultados maravilhosos. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, né, de desenvolvimento cognitivo do idoso, desenvolvimento motor, de socialização, de trazer alegria e uma série de outros fatores, né? Esses projetos nos possibilitam de ter uma equipe que vai fazer esse trabalho para desenvolver a saúde e qualidade de vida do idoso. Então hoje a gente tem terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, tanto para reabilitação quanto para pilates, a gente tem assistente social, tem um maestro que faz um trabalho do coral, a gente tem um salão de beleza, tem a professora de artes, então fonoaudióloga, nutricionista, então tem todo um apoio ali para o idoso para a gente manter essa saúde, essa qualidade de vida e o desenvolvimento desse idoso. Mas isso só é sustentável se a gente consegue essa verba, né? Então até provoca um pouquinho aí, né? As empresas, a cidade tem muitas empresas, tem muitos empresários que podem procurar saber como funciona essa doação incentivada para o fundo municipal, né, para os fundos municipais, tanto do idoso quanto do adolescente, porque esse dinheiro lá, ele não vai só para a cidade de Ozanam, ele vai ajudar várias outras instituições com esse cunho social mesmo, de caridade, de benefícios, né? Agora, Mariana, hoje como que vocês têm se mantido? Você disse aí em relação a esses projetos, essas verbas também que chegam através das emendas também, né, e outras questões também. Mas hoje, como que é o custeio da cidade de Ozanam? Eu queria que você falasse para a gente em relação, por exemplo, a despesas e a essa arrecadação, porque muitas das vezes, aliás, a maioria das vezes, as despesas são muito mais altas do que propriamente o que entra no caixa, né? Exatamente. Para a gente entender um pouquinho, recurso próprio, o que seria isso? Seria 70% do benefício do idoso. Isso está previsto em lei, né? Então, esse é o recurso próprio que a gente tem. Esse 70% do benefício do idoso, ele não cobre nem 50% da nossa mão de obra. E falta todo o restante, né? Então, a nossa sobrevivência é através das doações mesmo. A gente tem as nossas parcerias, por exemplo, a parceria com a prefeitura, em relação à conta de água, conta de luz, o nosso sacolão. A gente tem os projetos, né, do Fundo Municipal do Idoso, que vem também ajudar nessas questões, mas o custeio em si
a gente depende da doação da sociedade. Então, através de boletos, através de Pix, através de doações de produto mesmo, né? Já nos ajudam demais. Agora, em relação, por exemplo, hoje qual que é o principal gasto de vocês? É com alimentação, é com remédios, é com fraldas, como que é? Vou fazer um panorama geral aqui para a gente entender o nosso gasto, né? Só para vocês terem uma ideia. O nosso gasto diário de fralda é em torno de 280 fraldas dia, né? Leite, 30 litros de leite dia. A gente lava em torno de 260 quilos de roupa dia. Pegando essas coisas mais presentes assim no nosso dia a dia, né? Nosso consumo de carne semanal chega a 90 quilos. E de hortifruti, a gente tem a parceria com a prefeitura, mas a gente tem algumas lacunas, que é o período de licitação da prefeitura, onde a gente tem que fazer esse aporte através do nosso recurso próprio, né? Em torno de 240 quilos de hortifruti por semana. Então, qualquer tipo de doação nos ajuda, né? Seja em espécie, seja em produtos. Tá certo, então, Mariana, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem mais observações. Até já. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento, peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. Como você imagina o seu filho no futuro? Ajudando o próximo, estudando em uma universidade renomada ou descobrindo o mundo? Você pode dar o primeiro passo para tudo isso hoje. Colégio Losango, há 15 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Colégio Losango, Praça Simão da Cunha, 65, Centro, 3236-4444. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar.
parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. De volta com observações, que volta a ser inédito a partir de hoje. E como programa de estreia da 4ª temporada do nosso programa, a gente está falando hoje sobre a cidade Ozanam. Bom, Mariana, agora a gente vai falar sobre a situação dos idosos. Infelizmente, a gente tem visto aí que aqui na nossa região, né, algumas instituições realmente não têm tratado tão bem os idosos, o que não é o caso da cidade Ozanam, que é referência nesse aspecto. Hoje, como que está a situação do tratamento ao idoso dentro da cidade Ozanam? Então, hoje a gente tem uma parceria com a Atenção Primária Saúde, que faz toda a assistência médica dentro da cidade de Ozanam. Inclusive, 2 vezes na semana a gente tem esses médicos presencialmente lá, que vão tratar todas as questões de saúde. Além disso, a gente tem uma equipe interdisciplinar, onde a gente faz reuniões semanais. E nessas reuniões, a gente discute os casos clínicos, a gente desenvolve um plano terapêutico para cada idoso, com o intuito ali da gente trabalhar tanto a saúde e qualidade de vida dele, né? Nesse cenário atual, né, onde a gente está vendo aí na cidade muitos casos de dengue, de Covid, não temos nenhum caso de dengue dentro da cidade de Ozanam, que é uma coisa muito boa, né? Principalmente na pessoa idosa, a dengue ela pode ser avassaladora, né? Mas tivemos casos de Covid positivo. São casos que estão sendo tratados e monitorados dentro da instituição. Não tivemos nenhum caso de internação, todos os idosos estáveis. Mas a gente teve que fazer algumas adequações para a questão de cuidado deles e da sociedade, né? Então, neste momento, a gente teve que fechar as visitações, a gente voltou com os protocolos de saúde, de uso de máscara, de uso de álcool em gel, do isolamento do idoso contaminado, né? Mas a gente vê também que a evolução da doença está bem favorável. Eles recuperam mais rápido e não tem casos graves. Isso se deve muito à questão da vacina, que é obrigatória para todos os idosos que entram, né? E todos que estão lá, que já estavam lá na pandemia, foram vacinados também. Agora, hoje, quais são os cuidados que os visitantes, né, as pessoas que vão lá conhecer os idosos, às vezes vai pela primeira vez, não sabe quais são esses protocolos, ou também aquelas pessoas que já vão, mas acabam esquecendo algum protocolo em si. Quais são esses cuidados que as pessoas que têm o interesse de ir lá, contribuir com o seu momento ali, tendo um tempo, né, de qualidade para passar com os idosos, precisam ter antes de ir para a instituição? Certo. Neste momento, as visitações na cidade de Ozanam estão suspensas. Existe uma previsão pela contagem do dia do primeiro caso que foi diagnosticado, né? O tempo que precisa para essa reclusão, existe uma previsão de retorno no dia 24 de março. A gente vai divulgar isso nas nossas mídias se confirmar essa data, né? Então, voltando às visitas, nesse primeiro momento, o que a gente está pedindo? É o uso de máscara, o uso de álcool em gel, né? E se a pessoa tiver qualquer sintoma gripal, que evite de visitar a cidade de Ozanam. Agora, em relação à situação de vocês, hoje em dia, como estão os estoques de insumos? E aí a gente vai falar, por exemplo, produtos de higiene, fralda, alimentação e por aí vai também. E o que hoje a sociedade precisa mais se atentar, ou seja, olhar com mais carinho para a cidade de Ozanam, na sua opinião? Sim, a sociedade já nos ajuda muito, né? A gente vê que Pará de Minas é um povo caridoso, né? E que nos ajuda. A gente tem vários doadores através de boletos, a gente tem as pessoas que fazem Pix e a gente tem as pessoas que nos ajudam com insumos também. Mas, gente, o gasto ele é constante, né? A doação ela precisa ser constante para a gente conseguir manter. Qualquer tipo de doação nos ajuda, quero reforçar isso. Eu citei um pouco sobre os nossos gastos, né? Principalmente de leite, de fralda, que é um consumo diário e um consumo alto. E esse ano a gente tem um grande desafio, que é adequar o piso salarial da enfermagem. Hoje a instituição ela conta com uma enfermeira e 5 técnicos de enfermagem, sendo um cedido pela prefeitura em parceria. E esse é um impacto financeiro muito grande na nossa mão de obra, né? Então, mais do que nunca,
a gente pede a ajuda da sociedade mesmo em relação a essas doações, que seja através de boleto. Para ter o boleto, né, nos ajudar aí mensalmente, é só ligar na cidade de Ozanam, passar o nome, CPF, endereço e o valor que quer contribuir, que seja R$1, qualquer valor nos ajuda, né? É gerado esse boleto e é um boleto simples, que se passar da data, se não pagar, não vai gerar multa, nada disso, né? Mas gera uma lembrança ali da pessoa nos ajudar mensalmente. Ou através do Pix também, que é o nosso CNPJ. Então, qualquer forma de ajuda, de contribuição, nos ajuda. E uma campanha que a gente tem feito, inclusive falando bastante nesse assunto, é em relação às empresas, né? Principalmente o conhecimento dos contadores das empresas em relação à doação incentivada do imposto de renda, que é um benefício para a empresa e ajuda muito o terceiro setor, né? Então, essa doação incentivada, ela deve ir para o Fundo Municipal do Idoso e ali se faz a distribuição, através dos projetos que eu expliquei um pouco, para todas as instituições que trabalham nesse cunho social, né? Nesse cunho filantrópico. Então, qualquer ajuda, de qualquer forma, nos ajuda. Os desafios são grandes, né? Mas tem sido sustentado. É uma obra de caridade que tem sido muito sustentada. Acredito que através da ajuda da comunidade e através das orações também. Ok, Mariana, nosso tempo está chegando ao fim. Quais são as suas considerações finais em relação à instituição como um todo? Eu quero deixar um recado aqui para a população. Eu sempre gosto de falar isso. Toda vez que eu tenho oportunidade, eu friso essa questão. Todo mundo pensa no asilo, pensa na cidade de Ozanam como um lugar triste, um lugar que eu vou lá, não vou me sentir bem, né? E a gente quer desconstruir essa imagem. Ali não é o final da vida, ali ainda tem muita vida para ser vivida, né? E quem for lá vai perceber isso, né? Através desses projetos, através de todo um trabalho que está sendo desenvolvido, a alegria dos idosos, o afeto que eles têm, né? O nosso slogan fala assim: aqui doamos amor. Mas, na verdade, a gente recebe muito mais do que a gente doa, né? E eles precisam disso, eles precisam dessa socialização, dessa participação da comunidade. A gente falou muito de doação, mas a doação não precisa ser só em espécie ou em produto. A doação do seu tempo, do seu amor, do seu carinho, da sua presença, né? Isso tudo faz diferença na vida deles, né? E frisar isso, ali não é o fim da vida, ali ainda tem muita vida para ser vivida e pode ser vivida com qualidade. Tá certo, então, Mariana, obrigado pela sua presença, volte mais vezes e Observações está sempre à disposição em relação ao que puder ajudar com a cidade de Ozanam. Muito obrigada. Bom, e o Observações não terminou, daqui a pouco a gente recebe a psicóloga da cidade de Ozanam e a gente vai falar como que é a convivência dos idosos lá na instituição. Não sai daí, o Observações volta em instantes. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. 3 grandes motivos para você também escolher o Number One. 1. O inglês Number One me permitiu evoluir na minha carreira. Graças a ele, hoje, eu canto e componho em inglês. 2. Graças ao meu inglês Number One, eu pude viajar para países onde a língua principal não é o inglês, como Alemanha e Suíça, e mesmo assim me comunicar com o pessoal do mundo inteiro. O terceiro motivo é estudo. Óbvio, né? No meu caso, eu pude estudar teatro na Inglaterra, porque o meu inglês é Number One. Você também deve escolher o método Number One de ensino. Adeus, tradução. Olá, fluência! Na hora de cuidar da saúde e beleza, fale com um médico especialista que entenda 100% do assunto. Conheça o Dr. Bruno Grossi, dermatologista e tricologista com experiência em saúde, estética da pele, cabelos e unhas. Realiza tratamentos como botox, preenchimento,
peeling, harmonização facial, entre outros. Além disso, o profissional é referência quando o assunto é transplante capilar, tanto em homens quanto em mulheres. Agende já a sua consulta. Atendimentos em Pará de Minas, Itaúna, Mateus Leme e Papagaios. A Churrascaria Nogueira está de cara nova. Agora temos um espaço mais aconchegante para você e sua família se deliciar com o melhor churrasco da cidade. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso. Diferentes cortes de carnes por apenas R$ 65. Comida mineira feita com muito amor é na Churrascaria Nogueira. Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, Pará de Minas. Seu carro merece o tratamento de qualidade da Talentos Car, especializada em higienização e limpeza de veículos automotores. A Talentos Car oferece qualidade, capricho e agilidade no serviço prestado aos clientes. Agende já a lavagem do seu veículo. 379-9805-3521. Como você imagina o seu filho no futuro? Ajudando o próximo, estudando em uma universidade renomada ou descobrindo o mundo? Você pode dar o primeiro passo para tudo isso hoje. Colégio Losango, há 15 anos proporcionando educação de alto nível em parceria com o sistema de ensino Bernoulli. Colégio Losango, Praça Simão da Cunha, 65, Centro, 3236-4444. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo, seja 0 km ou seminovo. A realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Seurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Seurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a cidade de Ozanam, na volta da nossa quarta temporada de programas inéditos em 2024. Bom, e aqui comigo agora a Caroline Moreira, ela que é psicóloga da cidade de Ozanam e vai falar pra gente como que é a convivência entre os idosos da instituição. Bom, Caroline, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e eu gostaria de conversar com você justamente sobre isso, né? Hoje, qual que é o maior desafio de lidar aí, você como psicóloga, de lidar com a saúde mental dos idosos e eles por acaso ali têm algum tipo de queixa em relação à convivência? Comenta pra gente como que é. Sim, claro. Primeiramente eu agradeço, né, pela oportunidade. E em relação a essas dificuldades, existem inúmeros desafios
com a saúde mental dos idosos. Porque o envelhecimento, ele perpassa por inúmeras situações, como, por exemplo, as perdas ao decorrer da vida, né, que traz uma tristeza, uma dificuldade. Também temos as questões cognitivas do próprio envelhecimento e também devido às patologias, né, as condições médicas também é um fator, né, que pode ser um fator estressor para o idoso, que ele tem uma dificuldade de lidar às vezes com a dor, e quem que não tem, né? Então, assim, são inúmeros fatores, a questão da solidão, da perda de papel social. Antes ele era uma pessoa ativa, que trabalhava, era um chefe de família, era um patrão, né? Enfim, tinha inúmeros papéis sociais. E com o decorrer, esses papéis vão se perdendo, há uma perda de identidade. Então, assim, os desafios na saúde mental são inúmeros. A gente tem que trabalhar em vários âmbitos, assim, tanto da saúde física, mental, social, autoestima, né, para que a gente consiga promover uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos. Agora, justamente nisso que você está falando, né, quais são as atividades cognitivas que são feitas com os idosos? Porque, assim, quando a gente vê algum vídeo da cidade do Zanã, geralmente eles estão juntos ali assistindo uma palestra e tudo mais, acaba que a gente não vê as atividades sendo feitas. Mas, por exemplo, o que é feito ali para estimular o cérebro deles, estimular também, por exemplo, a capacidade de falar, né, de conversar normalmente, que a gente sabe que a idade também, a gente fala que é um privilégio chegar na terceira idade, ou na quarta idade aí, né, como queiram, mas também é um grande desafio, porque o corpo, às vezes a cabeça da gente é jovem ainda, mas o corpo já não responde a isso. Então, como que hoje vocês têm feito isso em relação às atividades que são aplicadas com eles? Então, né, nós temos as atividades cognitivas que trabalham a prevenção do declínio cognitivo, né, então às vezes o idoso ele chega lá pra gente lúcido, consciente, então nós vamos trabalhar para que ele continue assim, né? E temos também as atividades cognitivas, onde a gente trabalha a reabilitação de algum idoso que passou por algum processo de AVC, ou às vezes que já está com algum comprometimento cognitivo, né? Então nós trabalhamos nesses dois âmbitos. E aí, hoje, através dos projetos, né, que a Mariana citou aqui, nós conseguimos desenvolver inúmeras atividades. Nós temos o Coral Encantar, ele promove tanto essa questão da estimulação cognitiva, da memória através das músicas, porque remete a músicas do tempo deles, né? Então as letras, isso trabalha a memória, né? Como essa questão afetiva também traz lembranças, como também a socialização, porque olha que bacana, eles realizam apresentações no Teatro Municipal, eles realizam apresentações em praças, então isso faz com que haja uma proximidade com a comunidade, né? Também temos os shows, a contação de história que vem aí com esse mesmo objetivo, né? De resgatar essas memórias afetivas, então isso já é um trabalho cognitivo para resgatar a memória, né, das suas histórias, as músicas que eles gostam. Temos também as atividades de pintura, que estimulam a criatividade, estimulam a atenção, né, coordenação motora. Temos também os grupos de estimulação cognitiva, que aí a gente já entra com atividades mais específicas para estimular algumas áreas, né, como a memória, a atenção. Temos também, hoje lá, temos as atividades físicas, mas que também tem um trabalho em conjunto. Às vezes a gente tem um grupo de ginástica, né, que fala assim, agora você vai levantar a mão direita, a mão esquerda. Então isso já vai trabalhando também essa questão da memória e essa estimulação cognitiva. Então nós temos várias frentes de atividades acontecendo hoje e isso só é possível graças aos projetos, né? A oficina culinária, eu não poderia deixar de falar, é algo que é muito importante para eles, porque através disso eles se sentem úteis, né? Trazendo receitas e fazendo as suas próprias receitas, ensinando e colocando a mão na massa. Então, assim, é uma atividade prazerosa e também promove a estimulação cognitiva. Então, esses projetos são importantíssimos para nós hoje lá na cidade de Ozanam.
Agora, Carolina, vale ressaltar que além desses projetos, né, é claro que agora há pouco a Mariana falou pra gente que as visitas estão suspensas, mas daqui a pouco devem retornar. Eu queria que você explicasse para o nosso público, e assim, a gente tem percebido que depois da pandemia acaba que o número de visitantes deve ter declinado um pouco. Qual que é a importância das visitas desse público externo com os idosos da cidade, Osana? Importantíssimo, essencial, eu diria, né? Tanto a comunidade quanto os familiares. Inclusive, esse é um trabalho que a gente desenvolve lá também, né? De socialização e também de restabelecer esse vínculo com familiares, manter próximo. A gente estimula que os familiares busquem os idosos para passar final de semana em casa, para levar em algum passeio. Também existe a possibilidade de voluntários, né, fazer isso, apadrinhar algum idoso que às vezes não tem um familiar, né, ou que está realmente em situação de abandono. Ele pode apadrinhar esse idoso e fazer esse papel, sabe? Então é importantíssimo. Em 2020, quando a gente teve o início da pandemia, eu acompanhei esse impacto e realmente o isolamento e a solidão tem um impacto muito grande na saúde mental dos idosos, podendo levar a depressão, ansiedade, né? Os idosos ficam se sentindo sozinhos e é muito difícil para eles lidar com isso. Então a presença, o carinho, o amor, a escuta, né, dos visitantes, da comunidade e principalmente dos familiares é muito importante. Agora, ao visitar um idoso, isso eu pergunto porque é uma dúvida frequente de muitas pessoas, até mesmo que eu conversei já em relação às visitas. Ao chegar lá, como se portar perto de um idoso? Qual que é o assunto que pode ser falado? Qual aqueles que devem ser evitados para não gerar nenhum tipo de gatilho emocional neles? Explica essa questão para a gente, até mesmo para que o público que às vezes tem vontade de ir, mas não vai porque às vezes fica com algum tipo de receio. Com o receio, né? Bom, o que deve ser evitado? Vamos começar por aí. Levar preocupações desnecessárias para os idosos, né? Então, por exemplo, essa situação da Covid. Eles são orientados, né? A gente sempre conversa com eles, mas da forma correta, em que vai amenizar a situação, não de forma que vai apavorar eles. Então, não vou chegar lá comentando um exemplo, né? Nossa, a situação tá muito difícil lá fora. Então, não trazer preocupações desnecessárias. E como que pode ser realizada essa visita? Você sentar com o idoso, ser presente, ouvi-lo. Os idosos amam conversar. Eles amam poder falar e ser escutados. Então é muito simples. É só a gente ceder realmente, doar o nosso tempo, né, e a nossa escuta para eles. Então a partir do momento que você está ali, está escutando, você já está fazendo uma visita muito com qualidade, sabe? Eles gostam de contar sobre as suas histórias de vida, sobre os seus dias a dia, sabe? Então é realmente acompanhar. O que aquele idoso está trazendo para você? Você acompanha, atende as necessidades dele, sem ficar trazendo preocupações para ele, né? Porque ele não precisa disso, né? Agora, na hora das visitas, muita gente quer fazer algum agradinho, né? Levar ali algum alimento, então levar algum tipo de brinde, presentinho, enfim, uma lembrancinha. Isso é vetado, porque por conta da alimentação também ser balanceada, não é qualquer coisa que pode comer. Por exemplo, às vezes um idoso tem diabetes ali, vai e dá ele um docinho ali e pode causar um problema, né? Então explica como que é isso pra gente. Com certeza. Nós temos as nossas regras de visitação, né? Elas todas podem ser acompanhadas nas nossas mídias sociais, mas essa questão da alimentação não é permitida a entrada, justamente por essas questões alimentares, né? Acaba que às vezes leva para um idoso só. Aí como que faz também, né? Sendo que o convívio ali é social, é entre eles. Além disso, tem as questões médicas, né? Cada um, às vezes, não pode comer aquele alimento, então não pode a entrada de alimentos, porque eles já têm um cardápio elaborado e acompanhado pela nutricionista, né? Então não pode, mas temos outras regrinhas também. Por exemplo, não pode tirar fotos lá dentro da instituição, somente com autorização, devido à lei de proteção, né, de dados, exatamente. Então tem alguns idosos que têm permissão, outros não.
com orientação, a gente, né, orienta. É aquela pessoa que às vezes precisa fazer algum trabalho ali, a gente orienta como pode, qual idoso pode. Os familiares, eles podem, claro, mas aí ele vai tirar foto com o idoso que é o familiar dele, não com os outros, né? Então a gente também tem esses cuidados para que seja mantida a privacidade também, né, de todos. Tá certo, então, Carol, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais? As considerações finais é que realmente eu gostaria de convidar todos para ir conhecer o nosso trabalho, conhecer a cidade de Ozanam, para as pessoas realmente verem o quanto que lá é um lugar de alegria, de cuidado, de amor, de carinho, sabe? Eu falei aqui de algumas vivências, testemunhos dos idosos, mas a gente também tem até mesmo de visitantes voluntários e colaboradores que falam assim, nossa, depois que eu passei a trabalhar aqui, eu me sinto outra pessoa. Então, assim, sabe? Além de você estar fazendo a sua parte enquanto sociedade, né? Você também ganha. Porque a gente ganha muito amor, a gente doa e ganha muito amor também. Tá certo, então, Carolina, obrigado pela sua presença. Volte mais vezes, como falei para Mariana, o que precisarem, o programa está à disposição. Muito obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreva nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!